Olá pessoal, eu sou o Renato Brasil, aqui do Sem Script e faço parte aqui da equipe interativa. Nossa convidada de hoje é a Isabela Viana, uma profissional que transformou a massoterapia em um modelo de negócio estratégico. Seja bem-vinda, Isabela. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Isabela Viana, massoterapeuta. Quero agradecer pelo convite, estou muito feliz por estar aqui e falar um pouquinho aí dessa área maravilhosa que vem transformando a vida de várias pessoas, trazendo qualidade de vida e falar um pouquinho da minha trajetória. Isabela, nós sabemos que a maioria das pessoas que começam a massoterapia, elas começam por amor. Mas nós sabemos que isso é apenas 50% daquilo que você precisa para ter sucesso. Como foi quando você percebeu que você precisava tratar melhor o seu atendimento da sua empresa e não só uma empresa que faz agendamentos? Então, no começo eu também olhava muito a técnica, né? Eu estudava muito, buscava muito conhecimento, queria entregar resultado. Só que eu percebi que eu estava tendo o mesmo resultado e eu queria um diferencial, eu queria destacar no mercado. E com isso eu descobri que você passando uma experiência diferenciada para o cliente e tratando ele como único, é o que faz ele voltar. E não só voltar, né? Trazer outras pessoas com ele também. E assim eu comecei a bolar estratégias mesmo, me posicionando e para trazer uma experiência diferente para o cliente através do atendimento, através do primeiro contato com ele mesmo, por mensagem. Que desde a mensagem eu tento já fidelizar o cliente antes dele chegar na maca. Perfeito. E quais são as estratégias de atendimento que você tem hoje? Você utiliza um sistema de atendimento com inteligência artificial? É você mesmo que faz? Você tem alguma pessoa que faz isso para você? Olha, eu utilizo às vezes para me dar mais tempo e eu conseguir focar mais nos atendimentos. Mas eu confesso que eu gosto muito de ter o contato diretamente com o cliente. Querendo ou não, isso traz mais confiança, é um atendimento humanizado e isso hoje faz total diferença. Já ouvi de muitas pessoas que não gostam de falar com robô, né? Porque dá pra ver nitidamente que é um robô que tá ali do outro lado. Então, quando eu tenho tempo, eu priorizo o atendimento ali diretamente com a pessoa. Mas às vezes eu uso sim. Nesse caso, eu reconheço que tem algumas empresas que trabalham com sistemas de atendimento que a gente chama de chatbot. Mas na Interativa, a gente tem a opção de inteligência artificial, que é um atendimento mais fluido. Ele não passa a ser um atendimento assim tão robótico como você imagina. Em um outro momento, a gente pode bater um papo e eu posso demonstrar isso para você ver como que funciona. Mas vamos lá, Isabela. Em que momento você percebeu que aquele cliente, aquele paciente que foi até o seu estúdio com uma dor, você percebeu que aquela pessoa não tinha que resolver apenas aquela dor daquele dia, e sim mudar aquele modo de vida dela, com a ajuda da Isabela Viana. Então, muitas pessoas me procuram, né, com dor muito comum, né, lombar, no trapézio. Só que eu percebi que por trás da dor física existia um dia a dia corrido, um estresse, ansiedade, má postura. Então, muita coisa que envolvia, porque a dor física normalmente não é do corpo, mas sim da rotina da pessoa, que transmite no corpo dela. E com isso eu fui direcionando cada um para ter, né, uma rotina diferente, mudar os hábitos. E assim a gente foi moldando cada um. Algumas pessoas pegaram, outras nem tanto, mas a gente continua tentando ali pro bem-estar de cada um. Uns que viram que teve resultado, indicaram, começou a fazer. Então a gente vai mudando aos poucos. Entendi. Então eu vejo, isso já aconteceu comigo, de eu ir até um massoterapeuta e eu tinha apenas uma dor, coincidentemente também na lombar. Só que ele acabou me explicando algumas situações sobre postura, principalmente na hora da atividade física, e ele me passou algumas questões de liberação. Eu não sei como que fala, se é miofacial que fala? Liberação miofascial. Liberação miofacial, a mobilidade. Então acabou que ele conseguiu me vender 10 sessões, sendo que eu fui lá apenas para resolver aquele problema que eu tinha na lombar. Sim. E você passa por essas situações também com seus pacientes? Passo, e é muito importante a gente falar com a pessoa que ela tem que fazer uma manutenção, né, para continuar com o tratamento, para não voltar mais. E existe, sim, né, vários casos que a pessoa chega com uma dor
E eu falo, ó, você tem que fazer alongamentos. Não pratica atividade física? Tem que fazer, tem que fazer. Não é uma opção. A maioria das dores que eu trato física passa com atividade física, com hábitos diferentes. Vou te dar um exemplo de um paciente meu que ele tinha uma dor nas costas, sempre ele voltava com essa dor todo mês. Ele me procurava assim, de última hora, Isabela, me socorre, que eu tô travado, tô sentindo dor nas costas. Ele voltava a fazer liberação miofascial nele, passava, só que ele não praticava atividade física, não fazia nada. Só trabalhava ali, do trabalho para casa, de casa para o trabalho. E de tanto eu falar para ele que ele precisava fazer atividade física, fortalecer a musculatura, né? Ele começou a fazer. Falei com ele, começa aos poucos, nem que seja 3 vezes na semana, mas começa. Ele começou a fazer, a dor das costas dele passou, ele não tem mais essa dor, e hoje ele me procura pra resolver outras dores que aparecem, sabe? Tipo, uma dor na perna que apareceu aqui. Ele não me procura mais como ele me procurava, tipo, na correria, pedindo socorro. E eu fiquei muito feliz com isso, falei com ele. Mas isso aí com certeza já não era mais uma dor crônica, eram dores que eram mediante a uma atividade física que ele não tinha o hábito de fazer. Exatamente, a maioria. Perfeito. É assim. Mas, Isabela, eu queria que você contasse para todo mundo que está nos vendo hoje no nosso podcast, desde aquele primeiro oi, seja ele um cliente que já vai há muito tempo, um recorrente, ou aquele primeiro lead, aquela pessoa que foi indicado ou que procurou você no Instagram, viu seus vídeos, aquele primeiro oi no WhatsApp que ele te deu, a sessão toda e aquele cafezinho pós-sessão, qual que é a sua mágica para fazer ele já sair do seu estúdio com um outro agendamento? Então, eu acredito que o ambiente já muda a pessoa, né? Então, a gente tem que preparar o ambiente. Mas o importante ali, antes da pessoa chegar, é o atendimento. Então, eu busco fazer com que a pessoa se sinta muito seguro comigo, acolhido, ouvido. E eu deixo a pessoa falar mesmo, desabafar o que ela está sentindo. Não só dor física, alguma dor emocional, algo pessoal. E ela se sentindo ouvida e você gerando uma certa segurança nela e preparando o ambiente, questão da música, a essência, a temperatura, tudo ali para ela, preparado para ela, o momento único dela, ela se sente especial. Maravilha. Então, você tenta se conectar com essa pessoa. Sim, é uma conexão. Então, você não se preocupa apenas em resolver o problema dela, que ela tem crônico ou manutenção. Ó, isso aí, anotou aí, né, gente? Ó. Se você quer aprender, vai siga a Isabela Viana. Porque a pessoa chegando e indo direto para a maca, para mim falta algo. Eu trato a pessoa como eu gostaria de ser tratado quando eu chegasse para ser atendida. Então, é você acolher mesmo as pessoas, ouvi-las. E aí, cada atendimento é uma história diferente, único, né, Isabela? Exatamente. Cada atendimento é único. São pessoas diferentes, são maneiras de pensar diferentes, são dores diferentes, necessidades. Então, aí você tem que ter aquela conexão diferente para cada um mesmo. Exato. Como que você faz para esses seus clientes se tornarem promotores do seu trabalho e compartilhar com as outras pessoas e indicar essas pessoas para você? Qual que é o segredo? Olha, eu não costumo pedir, né, diretamente. Acontece naturalmente. Um segredo, assim. Se você ter uma técnica maravilhosa, que você vai resolver o problema do seu cliente, mais um atendimento personalizado, impecável, juntando os dois, o cliente não só volta, como ele te indica. Traz muito mais pessoas. Então, assim, tem gente que leva a família toda depois. Eu já atendi um paciente que ele levou esposa, filha, mãe, tio, levou todo mundo depois. É claro que as redes sociais ajudam muito, não só trazer pessoas novas, mas continuar criando conexão com quem eu já atendo, né? Com quem já é meu paciente. Então, eu falo que o Instagram é a nossa vitrine do nosso trabalho. A gente tem que mostrar mesmo, falar, passar segurança, passar ali que você sabe o que você faz, do que você está falando. Então, é importante você mostrar. Tem que mostrar mesmo. Tem que aparecer. E o Instagram também ajuda muito. Só que as pessoas, elas ainda se sentem meio inseguras no Instagram. Então, elas ficam te observando o que você posta, o que você fala, se você aparece. Eu gosto de ser muito consistente no meu Instagram por causa disso mesmo. Entendi. Para trazer mais clientes novos, para continuar tendo conexão com os meus, que já estão ali comigo. Mas a indicação, até hoje, é a mais forte, que a pessoa já marca, sem pensar 2 vezes, sabe? A indicação de fulano,
eu tenho que ir lá. E é muito gratificante quando você ouve falar assim, você tem que conhecer o trabalho da Isabela. Gente, nossa! Eu entendi o que você quis dizer, porque muitas das vezes você tem um segmento de negócio, mas quando você está ali no Instagram, dependendo do que você posta, ele está totalmente discrepante com aquilo que você falou do seu trabalho. Sim. E eu, pelo menos, eu vi o seu Instagram, realmente, tudo que você está falando aqui comigo está lá no seu Instagram. A maneira de falar, a maneira de pensar, a maneira de se portar, como que trata os seus pacientes. E tem, eu vi também que você faz ali muita atividade física. Eu vi também que você faz muita atividade física ali em dupla com o seu namorado, que você Faço. participa ele ali das suas postagens. Sim, É muito interessante. Isabela, é o seguinte, acho que todo mundo que te segue gostaria de saber, eu não sei se você coloca isso lá no seu Instagram, como que foi a história inicial para você se transformar na autoridade que você é hoje? Foi alguma coisa que você estudou, pensou muito, foi planejado, ou foi alguma coisa que você tropeçou? Opa, hoje eu sou massoterapeuta. Foi mais a segunda opção, tá? E eu estou até devendo isso pra eles, de postar lá um pouquinho da minha trajetória, falar um pouquinho da minha história. Mas eu simplesmente caí de paraquedas aí na massoterapia, não tinha planejamento em trabalhar com saúde e bem-estar. Só que eu tinha o plano de montar uma clínica, mas eu não queria atender, sabe? Eu queria ficar ali só na administração, né? Delegando. Eu não tinha intenção de... Eu tinha intenção de colocar profissionais, montar uma clínica, colocar profissionais lá. Só que eu queria saber um pouquinho de tudo que eu ia colocar. Então, eu comecei a fazer cursos. E a massoterapia foi um deles. Eu queria colocar a massoterapia na clínica e eu comecei a fazer cursos. Foi o primeiro curso? Foi o primeiro. Foi o primeiro, Você porque já eu se nem fui pros apaixonou? outros. Foi o primeiro, eu nem consegui fazer os outros. E aí, não rolou da gente abrir a clínica, ser eu e uma amiga minha. Eu fiz o curso, ela não fez, ela seguiu, né, outro caminho. E surgiu a oportunidade de eu começar a atender. Por que não, né? Vamos ver aqui como é que vai ser. Comecei a atender, só que, né, sempre rola aquelas crisezinhas do começo. Será que vai dar certo? Será que não vai? É muito incerto. Porque a massoterapia, a maioria das pessoas, é muito difícil você falar assim que uma pessoa faz massagem com frequência. Não é? Você não acha difícil? É Alguém difícil. fala, não, eu faço massagem toda semana. Então, hoje é difícil. Não é... E, tipo assim, eu falo muito que massagem não é questão de luxo, é questão de saúde mesmo. Não é eu que estou falando, é a ciência. A ciência mesmo fala que massagem é saúde, promove, tem vários benefícios. E eu comecei a atender, tive um pouquinho de dificuldade no começo. Eu até parei uma vez de atender, desisti, fiquei um tempo. Comecei até a trabalhar com outra coisa. E aí falei, vou tentar de novo, por que não? Tentei de novo e aí nessa segunda eu já fui assim, com a minha mente mais aberta, sabe? Entendi. Nessa segunda tentativa. Fui olhando as redes sociais, que não tinha muito ainda sobre isso, não era muito exposto como é hoje, as pessoas não falavam muito. Então hoje a área está bem ampla, está muito conhecida. E eu comecei a divulgar no Instagram mesmo, sem medo. Claro que no começo teve muitos julgamentos, né, da área, mas eu fui sem medo e aí foi dando certo. As redes sociais, querendo ou não, foi um suporte bem grande para mim, assim. Entendi. Eu estava até com uma outra pergunta pronta para te passar. Você acabou dando ali um pequeno spoiler. Que eu quero te perguntar, nessa trajetória desse seu empreendedorismo, qual foi o momento mais difícil que você passou? Aí você disse que teve um momento que você desistiu, né? Foi esse o momento ou teve algum outro que foi mais difícil do que esse? Não, foi esse o momento mesmo, porque eu ainda não sabia por onde começar, o que eu fazia, como captar cliente, ou se eu conseguisse captar, como que eu fazia para ele continuar ali comigo. Então, isso para mim foi muito difícil no começo. Eu não sabia, não tinha estratégias, não tinha ideias, na primeira, né? Mas aí na segunda, que eu fui estudando, fui criando estratégias, que eu consegui alavancar a carreira e hoje só sucesso. Maravilha. Nesse período todo, qual foi o momento, assim, como empreendedora, que quando você se viu, você percebeu que estava no caminho certo, que era aquilo que era o certo que você escolheu para sua vida?
Olha, eu falo que os feedbacks de cada cliente me motiva cada vez mais. Então, quando eu vi que eu estava transformando vidas de alguma forma, eu vi que eu estava no caminho certo. Era aquilo que eu queria continuar e, e ia fazer dar certo, sabe? Estava decidida que eu ia fazer aquilo dar certo, que foi o que me motiva até hoje, são os feedbacks de cada cliente. Porque é gratificante você ver uma pessoa satisfeita, sabe? Sair satisfeita, sair sem dor, ver que ela pode ter a rotina dela, voltar com a rotina dela normal. Isso pra mim é muito bom. Então eu percebo que o reconhecimento pessoal parece ser mais importante até que o reconhecimento financeiro, né? Sim. Querendo ou não, a massoterapia traz um resultado muito bom financeiro. Foi uma área que me trouxe retorno até mais rápido. E mesmo a gente achando que seria impossível por não conhecer pessoas próximas a gente que faz esse tipo de tratamento. Mas foi a que mais me deu retorno financeiro mais rápido, sim, não confesso. Mas a questão de ver a pessoa satisfeita e sem dor, pra mim, é mais satisfatório, porque eu te falo, tipo assim, a pessoa procura um profissional, um médico que seja, e ele passa remédios, eu tenho até um pouco de preconceito com remédio, faça remédio para dor passar, é momentâneo, sabe? E é algo que a gente consegue resolver com uma simples técnica. E a Mara- pessoa não precisa mais tomar remédio, sabe? Maravilha. Isabela, a gente percebe que em qualquer segmento, muitos profissionais eles têm medo de cobrar o trabalho dele. E eu gostaria que você desse uma dica para as pessoas que estão nos vendo aqui agora no nosso podcast, que têm o mesmo interesse de empreender, não só na área de massoterapia ou qualquer outra área. Qual é a dica que você daria para ela se tornar autoridade naquilo que ela faz? Então, primeiro que ela tem que se posicionar como tal profissional e enxergar o trabalho dela de uma forma que ninguém vai fazer isso para ela. Então, eu quero vender resultado, eu não quero vender preço. Eu quero que as pessoas me procuram através do resultado que elas têm. E não preço. Você se posicionando, mostrando que você conhece, que você domina aquilo que você faz, né? E através dos feedbacks, das indicações, até do Instagram mesmo. No Instagram, colocar destaques lá de pessoas do antes e depois. É muito importante colocar, mas antes e depois reais, assim, de fatos que aconteceram mesmo. E você começa a ter uma credibilidade muito grande, que a pessoa vai te procurar pelo seu resultado e não pelo preço. Então, você não pode ter medo disso. Entendi. Já tocando nesse assunto, fala pra gente qual foi o tempo que você levou para ter essa autoridade. Desde o Olha, primeiro tropeção Aham. até hoje. Foi, eu confesso que foi até rápido. Foi rápido, não demorou. Foi questão de 2, 3 anos. Tem 5 ou quase 6 anos que eu estou na área. Então, eu consegui ter esse posicionamento mesmo, assim. Bom, que eu criei coragem mesmo, depois de 1 ano e meio. Então, com 2, 3 anos, eu já tive o retorno. Muito bom. Ah, maravilha, parabéns. Obrigada. Ô, Isabela, então, já no início da nossa conversa, você tinha dito sobre uma questão de tecnologia. Aí eu cheguei a falar para você sobre atendimento e você fez questão, não, eu gosto de um atendimento que seja personalizado, né? Eu não gosto de atendimento robótico. E se eu dizer que no mercado hoje tem a inteligência artificial que vai fazer exatamente o atendimento que você mandar, exatamente como a Isabela atende. Essa pessoa ela vai entrar em contato e vai perguntar como funciona um tratamento X, por exemplo, que eu não, desculpa, mas eu não sei os nomes das massagens ou das técnicas que você usa. Ele vai fazer uma pergunta. E aí você vai ter uma inteligência artificial que vai explicar exatamente como você explicaria. Em termos para leigos, né, com certeza, para evitar os termos técnicos, né, aquela pessoa não compreendeu o que você está falando. Então ele vai conseguir fazer esse atendimento. E aí eu queria saber de você, quantas sessões você faz por dia? Hoje eu consigo fazer no máximo 7, com qualidade. Com qualidade, tá. E essas 7 sessões você faz normalmente em quanto tempo? A média? 1 hora, 1 hora e meia. 1 hora. Aí, nesse período, você consegue atender o WhatsApp? Não, Porque você tem que estar focada, que você no tinha dito para cliente. se conectar com aquele cliente. Isso. E nessa hora você pode aumentar ainda mais o seu agendamento com uma inteligência artificial atendendo para você. Então, gente, é o seguinte, a inteligência artificial não é um robô exatamente atendendo.
ela vai atender exatamente como você atenderia, tá? E aí, Isabela, esse momento que você está ali tendo de conexão, você fica despreocupada com o seu WhatsApp, porque você sabe que vai ter uma secretária atendendo para você 24 horas por 7 dias da semana. E o melhor, não tem que pagar INSS, não tem que pagar FGTS, não vai te dar atestado médico, vai atender de madrugada, domingo, feriado, enquanto você está no seu churrasco, a inteligência artificial está fazendo um atendimento ali para você, tá? E aí, gente, assim como a Isabela, se vocês quiserem saber um pouco mais, só clicar no link aqui abaixo e falar comigo, tá? Isabela, em todo o segmento, inclusive no segmento que você trabalha de massoterapia, nós vemos muitos profissionais replicando protocolos de outros. Qual foi aquele momento que foi aquele estalo para você aplicar o método Isabela Viana para os seus pacientes? Então, eu percebi que tinha muitos profissionais que só preocupavam em aliviar a dor naquele momento, naquele local, naquela região ali. A pessoa focava só na lombar. E com isso, eu queria desenvolver um método que eu podia não resolver a dor, mas a causa da dor. O que estava transmitindo, né? Fazendo com que aparecesse aquela dor de alguma forma naquele momento. Fui estudando, fui elaborando, fui pesquisando, até fazendo mesmo, e vendo que eu conseguia resultados duradouros para cada tipo de dor que a pessoa tinha, buscando saber a causa daquela dor. E assim eu consegui resolver e aí eu criei o método. Isabela, agora aquela dica de ouro, né, para todo mundo que está nos vendo agora, nosso podcast. Qual que é a dica que você daria para aquele profissional que quer encher a agenda dele como a sua? Você não pode focar em vender sessões. Você tem que querer vender experiência para o cliente. Você vendendo experiência, ele vai voltar. Que é igual eu te falei, o cliente gosta de se sentir ali no momento que ele é o único, naquele momento do atendimento dele. Então, você vendendo experiência desde o primeiro atendimento, a chegada, o cafezinho, a água, né, o ambiente, o atendimento e o pós-atendimento, acabou. Então, técnica maravilhosa, com um atendimento impecável, é só sucesso. Pessoal, infelizmente, né, depois desse assunto maravilhoso, estamos chegando ao final. Isabela, muito obrigado pela sua companhia aqui hoje. Foi muito esclarecedor, foi muito rico todas as informações que você trouxe aqui pra gente. E agora aquele momento de você fazer seu merchan. Deixa aí o contato da Isabela Viana, o Instagram, para as pessoas procurarem aquela massoterapia de primeira que só a Isabela Viana pode fazer. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu Instagram é @IsabelaViana Massoterapia, tá? Para entrar em contato comigo, tem um link na bio, então cai direto ali no meu site, tem meu contato, tem meu e-mail, tem o endereço, tudo que você precisa para me encontrar, tá bom? Gente, então esse foi mais um Sem Script. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Se precisar de alguma coisa com relação à inteligência artificial, o nosso @ é o interativa.ai. Muito obrigado, tchau!